Quem já viu algum vídeo deste aquário é capaz de notar que está aqui qualquer coisa fora de sítio. Que é ali no lado direito, a anémona costuma estar no topo daquela rocha ao canto. Neste momento está completamente tombada para o lado. Ela tem estado a se comportar de forma bastante estranha nas últimas semanas e atualmente eu penso que já percebi o que é que ela está a fazer. Isto acabou se tornando num pretexto para fazer um vídeo sobre como cuidar destas anémonas, porque cuidar de uma outra anémona qualquer é bastante diferente de cuidar de uma Heteractis magnifica. Antes era conhecida como Ritteri. Os palhaços estão um pouco desorientados, eles têm ovos ali em cima, está o macho ali a abanar os ovos, mas a atração pela anémona é tal que basicamente eles deixam muitas vezes os ovos sozinhos. Eu duvido que estes ovos vão ficar ali durante muito tempo. Aqui à frente andam os bangais, que também tem sido outra fonte de preocupação aqui no aquário. Neste momento o pai deles está a incubar e por isso reina a paz no aquário, por enquanto. Eu ontem acabei também vendo os primeiros sinais de cortejamento entre duas crias que já não são crias, já são adultos. E eu, por um lado, estou curioso para ver o que é que vai acontecer quando começarem vários casais a reproduzir aqui dentro. O que eu não estou nada curioso é para ver o que é que vai acontecer quando o pai terminar a incubação. Porque aí, neste momento, a fêmea que está com uma agressividade muito baixa em relação aos filhos, quando o macho fica agressivo, ela também fica bastante mais agressiva. Ela andava lá ao fundo a correr atrás deles. Como podemos ver aqui, a magnífica, ela está completamente tombada aqui para o lado do aquário. Isto é a vista do lado. Os palhaços estão um bocado desorientados com a situação. E o que ela está a fazer, ela está a tentar dividir-se, coisa que não é frequente acontecer em aquário. São anémonas que penso que a grande maioria delas, quando aparecem à venda, são selvagens e são normalmente anémonas não muito caras. Eu lembro-me que eu paguei possivelmente talvez à volta de 45€ por esta, e eu andei durante muito tempo à procura de uma Heteractis magnifica. Uma altura consegui encontrar uma numa loja no norte que enviava, e pronto, eu disse que pagava a anémona e pedi para me enviarem de passados 4 ou 5 dias. Eles disseram que não podiam fazer isso. E eu até achei estranho, porque era uma loja que eu já comprava coisas há 10 anos, achei bastante estranho. Mas o que se passa com estas anémonas é o seguinte: esta anémona eu já tenho há 2 anos e meio. E o complicado destas anémonas são os primeiros meses, em particular as primeiras semanas. Se elas conseguem ultrapassar esta primeira fase, a seguir elas são anémonas, penso que até mais fáceis de manter em aquário do que as bubble tips. O que é que acontece? Estas são anémonas que viajam bastante mal, são animais grandes e viajam bastante mal. E chegam quase todas em muito mau estado, com uma combinação de problemas. Branqueadas, ou seja, perderam devido ao choque e ao stress as zooxantelas, e para além disso, que é a parte pior, elas chegam infectadas, com problemas bacterianos. A maioria das pessoas não sabe disto, elas aguentam-se uns tempos e depois, normalmente não ficam muito tempo nas lojas, chegam ao aquário de alguém e vão começando a fazer ciclos de deflação, ou seja, elas vazam completamente os tentáculos, ficam completamente esmagadas, com um aspecto parece que vão morrer. Isso que é algo que nós estamos habituados a ver as bubble tips fazer sem qualquer problema. Por exemplo, quando uma bubble tip come, é normal no dia seguinte, quando expele os dejetos, ela também ficar toda, expelir a água toda para fora e ficar com um aspecto miserável. Isso é absolutamente normal nas bubble tips. Nas magníficas não é nada normal. Eu acho que quase tudo o que uma pessoa aprende sobre como cuidar de anémonas através das bubble tips não se aplica às magníficas. E uma magnífica nunca deve ficar vazia, expelir a água, ao contrário de outras anémonas. Se uma magnífica faz isso, é sinal que está doente e possivelmente bastante doente. Nestas situações,
O que se pode fazer é tratar a anémona num aquário hospital com todas as condições para a anémona, ou seja, luz, circulação, aquecimento, precauções para que a anémona não se vá parar à bomba e tratá-la com antibiótico. Normalmente normalmente com ciprofloxacina. Nos primeiros dias é necessário trocar a 100% da água 2 vezes ao dia, depois uma vez ao dia, e o tratamento deve prosseguir durante 1 semana após a anémona fazer o último esvaziamento. Se uma anémona chega a um aquário e faz um esvaziamento, ainda se pode dar o benefício da dúvida. Se ela faz o segundo, o melhor é retirá-la do aquário e tratá-la, porque a seguir entra num ciclo cada vez mais rápido até morrer. E estes são animais grandes, se um animal destes morre no aquário, causa estragos. Depois delas conseguirem passar por este processo e se ambientarem ao aquário, e desde que tenham bastante circulação, elas são anémonas que gostam de circulação forte e bastante luz, e terem uma rocha relativamente plana afastada dos vidros, porque se elas conseguem tocar em vidros, elas trepam pelos vidros acima porque querem ir o mais próximo da superfície possível. Elas não procuram um buraco para meter o pé, ao contrário das bubble tips. Elas gostam de uma superfície plana, elas têm um pé bastante grande e gostam de o ter. E a partir daí, o que acontece é que a anémona é muito mais estável, na minha experiência, do que uma bubble tip. Uma bubble tip mais facilmente vagueia pelo aquário e se divide e multiplica do que uma magnífica. Esta aqui está a fazer, conforme eu disse, um processo pouco comum em aquário. Ela está a dividir-se e eu notei algo estranho há umas semanas atrás. A boca dela estava fechada, mas estava bastante inchada para fora, coisa que ela só fazia quando comia, e ela estava permanentemente com a boca inchada. Eu achei aquilo estranho. Depois comecei a vê-la movimentar-se aqui para este lado da rocha devagar e parecia que se estava a querer partir em duas, e observando a anémona eu posso dizer que dá quase a sensação que nesta altura, pela forma como as diferentes partes do corpo desta anémona se comportam, que já há ali duas consciências, que já há ali de alguma forma dois seres a comandar aquele corpo. É a sensação que dá. As anémonas são animais com comportamentos às vezes muito estranhos. O sistema nervoso delas não é um sistema nervoso muito complicado, mas que elas têm comportamentos estranhos têm. E eu noto que há partes do corpo que parece que querem coisas diferentes, e ela anda aqui já há vários dias, parece que a tentar partir-se em duas sem conseguir. Pelo que eu li, este é um processo que pode demorar 1 ou 2 dias, como pode demorar meses e até chegar ao ponto de ficar a meio e não se concluir. E são anémonas que, pronto, o normal delas em aquário não é se dividirem. É algo que não é frequente de maneira nenhuma. Às vezes o que acontece também, voltando aqui quando nós encontramos as anémonas à venda, é frequente elas virem branqueadas. E dependendo de quão branqueadas elas venham, a nossa forma de tratá-las é diferente. Se elas ainda têm um bocadinho de cor nos tentáculos, que seja, e passado umas semanas nós vemos que elas vão recuperando a cor por si, não convém fazer nada. Simplesmente deixá-la ambientar-se e ela por si recupera as zooxantelas. Agora, se passado umas semanas no aquário ela continua com os tentáculos brancos, aí nós já temos que intervir, porque é difícil, elas muito dificilmente a partir daí conseguem recuperar-se. Nas primeiras semanas isso não acontece, é difícil que recuperem, porque significa que não têm mesmo nada dentro delas. Uma forma de contornar isso é arranjar um tentáculo de uma outra anémona, 1 ou 2 tentáculos, metê-los dentro de um bocadinho de camarão ou dentro de um bocadinho pequeno de peixe e dar à anémona, que é uma forma dela adquirir a primeira cultura de zooxantelas e a partir daí elas começarem a povoá-la. Isso é um processo que depois, a partir do momento em que elas comem o camarão, passado umas semanas já se nota que elas começam a ganhar a sua cor. Falei há pouco na alimentação. Eu sou da opinião que não se deve dar alimentos de grandes dimensões às anémonas, sejam elas quais forem,
e principalmente estas que são propensas a problemas de infecções bacterianas, deve-se dar bocadinhos pequenos para impedir que a comida depois apodreça dentro delas. Uma das razões pelas quais eu queria esta anémona é porque eu sabia que para estes palhaços, para os ocelares e para os pérculas, ela é o hospedeiro natural. E há uma diferença de comportamento enorme nos palhaços quando eles têm esta anémona disponível em vez de outra qualquer. Se tiverem as bubble tip que estão lá atrás, eles não estão de maneira nenhuma tão ligados às anémonas, de vez em quando afastam-se, vão dar uma volta, voltam. A ligação não é a mesma. Outra coisa que eu notei é que, em relação a quando eles tinham as bubble tips, quando passaram a ter uma magnífica, é que se tornaram mais agressivos, principalmente entre eles. Este trio está mais ou menos estável. 2 ou 3 vezes por ano aqui o palhaço pequenino é expulso, mas ele parece que também já está mais ou menos feito à coisa e fica ali próximo, e quando os palhaços fazem uma incubação nova e o macho está ocupado, ele volta. E isso normalmente, passado 2 ou 3 dias dele ter sido expulso, ele consegue voltar para a anémona. Isso acontece 2 ou 3 vezes por ano no máximo. Este é um trio que basicamente não era a minha intenção ter um trio. Eu queria ter um grupo grande de palhaços, mas a coisa falhou porque imediatamente quando comprei o grupo de palhaços, eles vieram com Brooklynella e a maior parte do grupo morreu. Imediatamente, passado uns 2-3 dias, os palhaços estavam quase todos mortos. Eu consegui tratar salvar estes 3 com cloroquina, um medicamento que se fala muito nos dias hoje, mas que é eficaz para tratar várias doenças, desde Velvet, Cryptocarion, Brooklynella, e então eu consegui tratar com isso. E foram estes 3 que sobraram e a partir daí, pronto, deram-se bem. Atualmente a minha preocupação não são os palhaços, são os bangais que estão aqui à frente e principalmente agora a magnífica. Eu já tive aqui uma rede a separá-la aqui da Duncan, que está à frente. Retirei porque ela afastou-se um bocadinho. Ela está com este aspecto, não é que ela me parece que esteja mal, é porque há uma corrente descendente bastante forte das bombas que estão no outro lado e por isso empurra-lhe os tentáculos todos para baixo. Mas ela não é que esteja propriamente mal disposta. Eu já a vi, parecia que estava quase a se dividir, mas não. E isto é um processo que está aqui para lavar e durar. Não me deixa dormir muito bem à noite e por essa razão eu agora tenho uma webcam ligada para de vez em quando poder dar uma vista de olhos e ver se ela está no sítio ou não. Portanto, isto é a anémona durante a noite. Os palhaços parece que não dormem muito também durante a noite. Aliás, o aquário tem uma atividade enorme durante a noite. Os bangais andam por todo o lado e alimentam-se de alguma microvida que há no aquário. Eu já há uns meses que retirei tudo quanto seja filtração mecânica, não tenho filter SOX nem nada para fazer filtração mecânica. Prefiro que tudo consiga circular aí no aquário todo e não haja impedimentos. Também estou a desligar o escumador umas 2 horas por dia, mais uma vez para dar hipótese a bactérias e uma quantidade de coisas de terem uma altura em que se conseguem reproduzir em maior número. E pronto, isto é uma preocupação, porque a anémona está neste estado e eu não sei quanto tempo é que isto vai durar. Isto é um comportamento absolutamente estranho, uma magnífica descer da rocha e ficar pendurada de lado. Ela está aqui e eu acho que a rocha não é muito grande, o que lhe está a dificultar o processo de divisão, e que, pronto, normalmente numa bubble tipo o processo de divisão não dura muito tempo. Normalmente no espaço de horas está terminado. Estas aqui isto pode demorar meses, se for o caso. E nem sempre corre bem. E é outra razão que me deixa aqui preocupado. E se uma bubble tip no meu aquário ir tirar a bomba não é razão para alarme, o aquário é grande o suficiente e as bubble tips também pequenas o suficientes para não causarem impacto nenhum. Já aconteceu. Este animal é um animal grande.
Quando ela está bem disposta e completamente aberta, eu penso que ela deve ter próximo de 50 cm de diâmetro. Muito próximo disso, talvez 45, 50 cm de diâmetro quando está completamente aberta. Se um animal deste se lembra de ir parar a uma bomba, é uma catástrofe no aquário e possivelmente causa um crash no aquário. Como se vê aqui, os bangais passam a noite bastante ativos e eles andam a comer pequenas coisas que há na água. Logo antes, todas as noites, antes das luzes apagarem, os anjos desovam e então é também uma festa para os bangais. Neste momento isto já parece mesmo que é um aquário de bangais. Há 11, é o casal e mais os 9 filhos, que já são todos jovens adultos. E há mais 2 um pouco mais jovens que estão no refúgio. Pronto, isto obviamente preocupa, porque ela pode se lembrar de sair dali e soltar-se, ir parar uma bomba, ou pode soltar-se e aterrar numa colónia, e ela é extremamente urticante. E pronto, resta ter a esperança que as coisas corram bem. Eu estou de olho nela e tem que estar mesmo. Isto é uma situação com potencial de causar danos ao aquário gigantesca. Eu notei uma subida de amónia, que eu tenho um Senai que mede a amónia, e desde que ela entrou mesmo nitidamente no processo de divisão, eu notei que a amónia subiu um bocadinho e tem-se mantido ligeiramente alta. Ligeiramente, 4 vezes mais que normal. Bom, o aquário está quase com 18 meses, vamos a ver se consegue chegar aos 19. Obrigado.